Pessoal, espero que você esteja muito bem. Passando por aqui hoje, eu quero abordar um tema muito interessante. Eu quero falar um pouquinho sobre música, sobre louvor e adoração. Eu quero falar um pouquinho então sobre a música na igreja, sobre louvor e adoração. Vou recorrer aqui às minhas anotações, daqui a pouquinho. Mas uma coisa que é muito importante que nós tenhamos em mente. Primeiro, gente, a música nasceu no céu. Paulo vai dizer, que todo dom criativo, todo dom perfeito vem de Deus, que Deus é o Pai das luzes, de onde vem todas as coisas boas. Então, onde nasceu a música? Onde nasceu a adoração? No céu. Os anjos louvam a Deus, os anjos adoram a Deus. Na visão de Isaías, os anjos estavam declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, o louvor e a adoração nasceu no céu, não nasceu na terra primeiramente. A arte é de Deus, a música é de Deus, o louvor é de Deus, Agora, se as pessoas pegam aquilo que Deus fez e Deus criou e usam da maneira errada, isso não é um problema da Bíblia, isso é um problema das pessoas. Então, olhando aqui para o texto de 2 Crônicas 29 e 26, fala que Davi fabricou instrumentos, e eu já vi alguns historiadores, que se aprofundam bem nessa área de música e de louvor e adoração, que Davi fabricou em torno de 24 mil instrumentos. Então, o louvor da Bíblia sempre foi um louvor criativo, um louvor rico, Tá lá o Salmo 150, os salmos que vão dizer: louvai a Deus com símbolos, com adufes e danças. Enfim, o louvor da Bíblia no Antigo Testamento, nos salmos, é um louvor criativo, a tal ponto que quando Israel foi para o cativeiro, salvo engano, o cativeiro babilônico, eles pediram que Israel cantasse aquelas músicas que dava para ouvir de longe. O louvor, a adoração do povo de Deus sempre foi uma adoração criativa, rica. Isso é maravilhoso, diversificada. Da mesma forma, isso assim deve ser o louvor e a adoração na igreja hoje, entendeu? Nós não somos fruto de uma em primeiro lugar, de uma teologia europeia ou americana, Nós temos que ser biblicistas, como os bereanos, Vamos conferir na palavra como é que é, o louvor na Bíblia. É interessante que é claro que a gente vê a maioria da orientação de como funciona a música na igreja nos Salmos, mas é interessante, por exemplo, quando se trata das epístolas do Novo Testamento, costuma-se dizer que as epístolas são o quê? Ocasionais, ou seja, as epístolas surgiram por causa de uma ocasião específica, para tratar uma ocasião específica, um problema específico. As epístolas paulinas, as epístolas pastorais, Primeira e Segunda Timóteo, Paulo escreve a Tito para que ele estabelecesse, por exemplo, uma liderança na ilha de Creta, levantasse presbíteros, enfim. Os 4 evangelhos ali foram escritos para públicos específicos, Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gentios, E João era um evangelho teológico, enfim, para todos. Então, mas quando se fala de louvor e adoração, os salmos não foram ocasionais. Podem ser no sentido de, por exemplo, alguns eram orações, alguns eram lamentação, é verdade. Mas eu digo o seguinte: os salmos eram simplesmente o livro das orações de louvor e adoração do povo de Deus. E é lógico, gente, tal como o dízimo, Você não vê muitas coisas no Novo Testamento, mas está implícito, é claro, Essa cultura bíblica ali do dizimar, do ofertar. Da mesma maneira, Os salmos eram os cânticos do povo de Deus. Os salmos não são ocasionais. Se eles não são ocasionais de modo geral, a gente não pode limitar os salmos a um contexto do Velho Testamento sem deixar que eles definam a adoração da igreja hoje, ok? Então isso é muito importante. Davi fabricou instrumentos, E a adoração no Antigo Testamento era criativa, como eu falei, com símbolos, Com adufes, com danças. Davi mesmo entrou diante de Deus quando a arca foi sendo trazida de volta, Ali para Jerusalém, para Jerusalém. Davi vem dançando com todas as suas forças, você sabe disso.